Abre sua Bíblia aí em Atos 16. Como diz o evangelista Altomir, eu vou ter que falar rápido, então você me escuta rápido. Porque o tempo, graças a Deus, foi muito bem aproveitado, mas passou rapidinho. Eu quero falar um pouquinho nessa tarde, meus irmãos, acerca do chamado de Deus para nossas vidas, do propósito de Deus para as nossas vidas e de alguns impedimentos que, se nós não tomarmos o devido cuidado, atrapalham a nossa caminhada no propósito que Deus fez para cada um de nós. Em Atos 16, a partir do versículo 1, diz assim, ó: chegou também a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo. Já precisamos parar aí. Timóteo não apareceu do nada. Timóteo não era um camarada que estava por aí, como diz um pregador lá do Nordeste, que eu gosto muito, ele usa essa palavra, porque lá não tem o mesmo peso que tem aqui no Sudeste, mas a nível de ilustração, estamos entre amigos, entre irmãos, e quem estiver ouvindo não se escandalize. Ele diz o seguinte: Timóteo não estava vagabundando para Jesus. Timóteo era um discípulo. Discípulo é aquele que acompanha alguém e aprende com alguém. E aí eu te pergunto, você é discípulo? Para ser discípulo tem que ter o discipulador. Você tem um discipulador? É a segunda pergunta. É a segunda pergunta. E Timóteo, discípulo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. E aí começa a confusão. A família de Timóteo era o seguinte: uma parte era crente, outra parte não era. Uma parte era judia, outra parte era gentílica. E agora, como é que fica essa história? Como é que Deus pode usar um homem que a vida dele já começa meio a confusão? Eu vejo aqui um impedimento. Eu vejo com os meus olhos naturais. Porque o evangelho começou verdadeiramente no meio dos judeus. E como não judeu vai falar? Vai falar para eles acerca do grande Deus Jeová. Se eles conhecem o Deus Jeová há muito mais tempo, eles são aliançados através de Abraão com ele. Mas Paulo, o apóstolo dos gentios, ia começar o trabalho, ia pregar no meio dos gentios, e foi lá e chamou esse camarada que estava meio confuso a história dele. A mãe crente judia e o pai grego. Mas veja bem o cuidado que Paulo teve. Aí o versículo 2 vai dizendo o seguinte, ainda continuando a contar a história de Timóteo: do qual davam bom testemunhos os irmãos em Listra e Icônio. Olha que bênção, olha o currículo de Timóteo aí. Os irmãos davam bom testemunho, testemunhavam acerca de Timóteo. Não, esse rapaz é sério, ó. Não, isso é discípulo, isso é crente mesmo, rapaz. Não, ó, é bênção, hein? Vai ser bênção no teu ministério, hein, Paulo? Pode chamar o garoto aí, que o garoto é bom. Dava um bom testemunho. E aí eu trago para nossas vidas, meu querido, hoje, qual é o testemunho que dão a nosso respeito? Na verdade, me importa mais o que Deus acha a meu respeito. Mas se eu não tenho crédito diante dos homens, meu querido, como é que você vai falar de um Deus bom? Como é que você vai falar de um Deus que cura? Como é que você vai falar de um Deus que prospera se as pessoas não dão crédito para você, o canal? Ih, rapaz, isso é sério, hein? Isso é sério, isso é sério. Deus está ministrando aqui, ó. Já tomei uma na pé da orelha. Meus irmãos, porque a palavra é de Deus. Sim, o compromisso com a palavra é de Deus, claro. Quem confirma a palavra com os sinais que vão acontecer é o próprio Deus. Mas o canal somos nós. O canal sou eu e você. O que as pessoas estão vendo é a torneira e não depósito de água. A água está vindo lá, meu querido, bem tratada, limpinha, pura e fresquinha. É a palavra do próprio Deus. Mas a torneira, que sou eu, está toda suja, enferrujada, cheia de lodo. E aí? Quem é que vai querer beber dessa água? Você beberia? Culto de doutrina. Hoje é culto de doutrina. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Mas vamos dar continuidade. Versículo 3. Paulo quis que quem? Timóteo, fosse com ele. E tomando... olha o cuidado de Paulo. O circuncidou. Mas espera aí. A mãe dele era judia. E filho de judia, judeu precisa ser circuncidado, sim, segundo a lei da época. Mas o pai dele era grego. Por causa do pai, ele não precisava se circuncidar. Não tem necessidade disso. Mas Paulo tomou cuidado de quando chamou para si o circuncidar. Ou seja, marcar na carne de Timóteo. Com qual propósito?
Olha o que diz o versículo: por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Olha, irmão, olha, irmã, eu amo meu chinelo, amo mesmo, gosto de... Quando eu tô em... eu não gostava de andar descalço, mas hoje eu gosto do meu chinelinho. Quando eu estou em casa, eu boto o chinelo e tal. Gosto de ficar de short, de bermuda, de camiseta, à vontade. Eu estou na minha casa, glória a Deus por isso. Deus está mandando, eu vou falando, hein? Depois se entenda com ele. Vem fazer reclamação comigo, não. Aí, mas veja bem, meu querido. Tudo tem lugar. Existem procedimentos em ambientes onde nós entramos, em cultura onde nós entramos. Tem países na Rússia que o homem beija na boca de outro homem. Esse país eu não quero nem visitar. Mas lá é normal. Aí aqui no Brasil, o camarada vai e gostou da moda de lá e quer fazer essa moda aqui. O que vão pensar dele? Hoje, o que nós temos feito, meu querido, o povo está de olho, cara. O povo está de olho. O apóstolo Paulo teve o cuidado de circuncidar Timóteo para quê? Por causa dos judeus que estavam naquele lugar. Porque se Timóteo não fosse circuncidado, o chamariam de desviado. Não dariam crédito à palavra dele. E nós? Qual é a circuncisão que eu e você, meu irmão e irmã, porque eu estou falando da circuncisão do nosso modo de ser, de pensar, de agir. Qual é a circuncisão que nós estamos precisando fazer hoje? Verdadeiramente a palavra fala que nós fomos circuncidados no Espírito através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas quem olha para mim não vê o Espírito que está dentro de mim, não. Quem olha para você não está vendo, olha que espírito bonito. Não, está vendo eu por fora. Está vendo é a casca. Está vendo são as atitudes. Rapaz, está culto de doutrina mesmo. É culto de doutrina hoje, ô glória. Irmãos, vamos tomar esse cuidado. E aí a palavra continua: porque todos sabiam que seu pai era grego. Olha, aí o versículo 4 vai dizendo o seguinte: depois que Paulo ouve acerca de Timóteo, sabe que ele é uma testemunha, sabe que ele é um discípulo, sabe que as pessoas dão bom testemunho acerca dele, Paulo vai e o circuncida. Aí o versículo 4 começa a falar sobre a caminhada entre eles. Quando iam passando pelas cidades, começou o ministério de Timóteo. Quando iam passando pelas cidades, entregavam aos irmãos para serem observadas o que? As decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Qual é a palavra que Timóteo pregava? A palavra que os anciãos e os apóstolos ministravam em Jerusalém. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa: você não é obrigado a estar na ICAC. Você não é obrigado a ser membro da Assembleia de Deus, da Batista, Metodista, Nova Vida. Você não é obrigado. A Bíblia fala sobre diversidade de ministérios, de serviços, e cada um se identifica com um e ali vai fluindo. Amém? Glória a Deus por isso. Mas se você está num ministério, meu querido, a palavra que tem que ser ministrada ali é a palavra de Deus, de acordo com o que os seus líderes, os apóstolos e os anciãos da sua igreja creem. Porque se você começar a falar um evangelho diferente do que os seus apóstolos e os seus anciãos creem, meu querido, eu vou te contar, essa história começou lá no céu, não foi nem na terra, com um homem que se achava muito bom e falou o seguinte: eu vou fazer o meu trono acima do trono de Deus. E ele conseguiu ainda arrebanhar 1/3 dos anjos. 1/3 da igreja foi com ele, porque ele começou a ministrar um evangelho diferente. Amém? Glória a Deus por isso. Aí o versículo 5 vem dizendo: assim como eles ministrando o que eles recebiam dos seus líderes, das pessoas que eram autoridades espirituais sobre a vida deles, aí dizia, assim as igrejas eram confirmadas na fé. As igrejas cresciam na fé, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E só a primeira parte do versículo é verdade. A fé vem pelo ouvir. O que você escuta, você gera fé naquilo. Seja qualquer coisa, aquilo que você escuta vai gerar fé em você.
o mundo está ruim, o mundo está em crise. Andar à noite está perigoso, sequestro, relâmpago, é tiroteio, é não sei o quê. Se você escuta isso, meu irmão, deixa eu te falar, você vai ter fé nisso. Por isso que o apóstolo Paulo tomou cuidado aí em Romanos 10, no versículo 17, de falar que a fé vem pelo ouvir. Mas a fé que eu estou falando vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé que eu estou falando vem pelo ouvir a palavra de Deus. Rapaz, eu fico apavorado. Certa vez eu estava no cinema, isso já tem bastante tempo, e eu estava assistindo o lançamento do filme Titanic. Estava eu com a minha esposa, éramos recém-casados, né? Isso foi final da década de 90, por aí, casei em 98. E aí estávamos assistindo o filme, porque, poxa, foi um campeão de bilheteria, maior produção, aquele negócio todo. E na hora que o Jack morre e ele vai afundando, as pessoas começam a chorar no cinema. E a menina gritando, Jack, Jack, Jack. E depois ela é resgatada, e quando ela já está em Nova York, em terra firme, aparece o noivo dela. E quando o noivo dela está passando, ela se esconde, porque ela estava com aquela joia preciosa. E nisso o cinema todo ainda está chorando, e eu estou com vontade de rir. Aí me viram uma engraçadinha lá atrás e grita, vou usar a palavra, estamos entre amigos, quem tinha que morrer era esse corno aí. Na hora que ela falou isso, meu irmão, eu não aguentei. Eu falei, mais vale um corno vivo do que um Ricardão morto. Quem tinha que morrer era o outro. Estraguei o cinema do povo. Todo mundo começou a rir. E eu acho que foi uma das poucas, se não a única sessão de Titanic que o pessoal, ao invés de sair rindo, sair chorando, saiu rindo. Mas por que aquela menina falou isso, cara? Que quem tinha que morrer era o noivo. Porque o outro era o mais carinhoso. Porque o outro era o Leonardo DiCaprio, era o mais bonito. E hoje em dia as novelas ensinam a mesma coisa, cara. E as pessoas estão fazendo o quê? Tendo fé naquilo. O povo está torcendo é pelo amante, porque o amante é carinhoso. E o marido trabalha muito e não dá atenção para a mulher. E pasmem vocês, eu já vi crente torcendo assim. Aí quando eu falei, quer dizer que você está torcendo pelo amante, não pelo marido? Eu nem tinha pensado nisso. Quem manda na nossa mente somos nós. Eu não posso impedir de um passarinho sobrevoar. Eu não posso impedir até de um passarinho fazer cocô na minha cabeça. Mas permanecer com um cocô ou com um ninho na minha cabeça, a decisão é minha. E aí eu te pergunto, olha que palavra linda agora, qual é o cocô que está na sua cabeça? Isso eu fiz no GA, uma reunião de GA que nós fizemos. E o tema foi, qual é o cocô que está na sua cabeça? Meu irmão, a decisão de permanecer com esse mau pensamento é minha e sua. Então vamos correr aqui, ó. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e dia a dia cresciam em número. Olha só, cara. Olha só quando a visão é só uma, quando a palavra é só uma, quando a unção do Espírito Santo está fluindo naquele ministério, na vida daqueles homens que decidiram seguir a visão de Deus para a vida deles. Sucesso! A igreja crescia em número, era confirmada na fé, qualidade, e crescia em número, quantidade. A igreja é perfeita, qualitativa e quantitativa, qualidade e quantidade. Porque onde o pasto é bom, meu querido, as ovelhas ficam. Agora, pasto seco, a ovelha vai passar para o outro lado. Uma vez eu vi um pastor aqui da igreja falando conosco, que o que segura a ovelha não é a cerca, é o pasto. O que segura a ovelha é a comida. Qual é a influência que eu e você temos feito na vida das pessoas? Nós temos sido bom pasto para as outras pessoas? Glória a Deus, aleluia. Versículo 7, para a gente terminar. E tendo chegado diante de Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tem coisas, meu querido, que não é para você fazer, porque não foi instrução do Espírito Santo para você fazer. Nem tudo que brilha é ouro. Da mesma forma, como nem tudo que é certo é para eu e você fazer. Tem coisas que não compete a mim, não compete a você. Exemplo, a Bíblia fala lá no Antigo Testamento que os levitas que carregavam a arca. Só que uma vez eles tiveram uma brilhante ideia. A arca representa a presença de Deus. Vamos pegar esses touros grandes, lindos, bonitos. Vamos enfeitar eles, botar lacinho no chifre dos touros e vamos botar a arca em cima dos touros. Moral da história, deu errado. Touro tropeçou, o outro abençoado lá tentou segurar a arca, veio fogo do céu e queimou ele. Por quê? Fazendo o que parecia certo, mas não era a instrução dada. Qual é a instrução que eu e você recebemos de Deus para ser e fazer?
E a gente tem feito como aquele povo, botado laço na cabeça de touro para ficar mais bonito. Versículo 9, para terminar. De noite, apareceu a Paulo então esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando eu e você, meu irmão, minha irmã, nos colocarmos diante de Deus na condição de filhos servos, não de servos filhos, mas de filhos que servem o Pai porque o ama, nós vamos começar a receber essas instruções na nossa vida. Vai para tal lugar, porque em tal lugar tem um povo precisando de você. Fala com tal pessoa, porque tal pessoa está precisando ouvir a palavra que está dentro de você. Existe um povo esperando por você. Existe uma geração que vai ser transformada pela unção de Deus através da sua vida. Mas isso vem, meu querido, minha querida, com a instrução que Deus nos dá. Amém? Pai, graça te damos, Senhor. Muito obrigado a Deus pela tua instrução. Obrigado por tudo que o Senhor fez no nosso meio nessa tarde. Te louvamos, te agradecemos, Pai. Eis aqui seus filhos e suas filhas, Senhor, que receberam essa palavra. Espírito Santo, confirma essa palavra na vida dos meus irmãos. Pai, confirma a tua palavra com os sinais. Aleluia! Confirma nas nossas vidas a tua palavra com os sinais, Pai, para que possamos glorificar ao teu santo nome, não apenas pela fé, mas por aquilo que vemos e que os outros verão através de nossas vidas, Pai. Te louvamos e te agradecemos por tudo que tu és, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo propósito, pelo caminho maravilhoso que o Senhor traçou para cada um de nós, Senhor. Abençoe cada lar aqui representado, cada família, os filhos aqui, o nosso trabalho, nossos empreendimentos, nosso ministério, Senhor. Sê conosco, Pai amado, dando-nos graça, dando-nos unção para cumprirmos aqui na terra, Senhor, a tua vontade, com zelo, com ousadia e com poder, para a honra e para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus.